Bom dia, alunos do quinto ano da Escola Leopoldo. A nossa aula de hoje será de Geografia. Nós temos alguns temas para nós trabalharmos hoje, né? E segue os temas: as cidades têm histórias, espontânea ou planejada, a história de Palmas, no Tocantins. Vamos lá, pessoal. As cidades têm história. As cidades existem há milhares de anos. Há registros históricos de cidades com mais de 5.000 anos. No entanto, foi nos últimos 2 séculos que muitas cidades surgiram e cresceram. Por isso dizemos que o mundo é cada vez mais urbano. A maior parte da população do mundo vive em cidades. Para uma cidade crescer e desenvolver, o conhecimento do seu território é muito importante. A disponibilidade de água, as condições climáticas, a fertilidade do solo e muitos outros elementos são condições naturais decisivas para o estabelecimento de um povo em um território e, consequentemente, a formação de uma cidade. Foi assim com Nova York, nos Estados Unidos, ou Salvador, aqui na Bahia, e Santos, em São Paulo, no Brasil. A história dessas grandes cidades começou com um modesto povoamento, até se tornarem grandes cidades. Veja aí as fotos aqui de algumas cidades, né? Muitas cidades crescem gradativamente ao longo da sua história. Nem sempre elas foram como são hoje. Conforme já estudamos, a paisagem das cidades muda ao longo do tempo. Mudam também as atividades desenvolvidas nelas. As cidades quase sempre crescem por causa de atividades econômicas que atraem migrantes, aumentando a população. Com a melhora das condições de vida, geralmente diminui as taxas de mortalidade. Quando a população de uma cidade cresce, a cidade costuma também crescer. Veja aí a vista de Fortaleza, né? No Ceará, praia de Fortaleza, etc, né? No outro lado nós vimos aqui a cidade de Damasco, na Síria, centro da cidade de São Paulo e vista da cidade de Caetité, na Bahia. Espontânea ou planejada. A cidade é a parte urbana do município. Estudamos que está nela a sede administrativa do município, ou seja, a prefeitura. Construídos ao longo da história, a arquitetura, os aspectos culturais, as atividades econômicas desenvolvidas nas cidades caracterizam suas paisagens. Em geral, as cidades podem ser formadas de duas maneiras. Algumas cidades são chamadas de espontâneas, é como surgiu a maioria das cidades no Brasil e em outros países. Essa cidade tem origem em aglomerado de moradias e pessoas que crescem ao longo do tempo sem projeto prévio. É o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, no Brasil e Nova York, nos Estados Unidos. Outras cidades são planejadas. É o que ocorre quando existe um projeto antes de a cidade existir, ou seja, a cidade é pensada previamente. Normalmente são cidades muito organizadas, como Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasília, Distrito Federal e Goiânia, em Goiás. No Brasil e em Buenos Aires, na Argentina. Veja na próxima página a foto de Palmas e também um trecho de texto sobre a história dessa cidade. A história de Palmas. Planejada para ser a capital do Tocantins, Palmas foi criada em 20 de maio de 1989, pouco tempo depois da criação do estado, e instalado em 1º de janeiro de 1990, pois a transferência da capital provisória Miracema. O primeiro passo para o planejamento da capital definitiva foi dado logo após a eleição do governador Siqueira Campos em 15 de novembro de 1988, que solicitou o levantamento para definir a localização de uma cidade que lhe possibilitasse ser um polo de irradiação de desenvolvimento econômico e social do Estado. O resultado do estudo determinou uma área localizada entre os municípios de Porto Nacional e Taquarussu do Porto, a leste do povoado do Canela. A instalação de Palmas só foi possível com a transferência da sede administrativa do município de Taquarussu para Palmas, tornando o prefeito eleito de Taquarussu, Fenelon Barbosa, o primeiro prefeito de Palmas. Com esta decisão, Taquarussu do Porto transformou-se em distrito de Palmas.
assim como Taquara Alto e Canela. O nome de Palmas foi escolhido em homenagem à comarca de São João da Palma, sede do primeiro movimento separatista do norte goiano, e também pela grande quantidade de palmeiras na região. Então, pessoal, essas cidades são as cidades espontâneas, que surgiram de maneira espontânea, e as cidades planejadas, aquelas que tiveram um grande planejamento para a criação delas.